Glórias ao nome do Senhor, que vive e reina para todo sempre. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, diletos e amados irmãos em Cristo Jesus, a todos vocês, uma boa noite. Aleluia. A paz do Senhor Jesus Cristo. Graça e paz. Aleluia. Que o Senhor esteja entrando de uma forma maravilhosa, gloriosa, especial em nossa vida nesta oportunidade. É muito bom estar com você. É maravilhoso. Este é o melhor momento de toda a nossa vida, de toda a nossa história, porque estamos na presença do Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E eu quero com você, nesta oportunidade, orar ao Senhor nosso Deus. Querido Deus e eterno Pai, venha, Senhor, com a tua mão poderosa, a tua mão gloriosa, nos dirigir, nos conduzir. Aleluia! Venha ser o principal. O Senhor é quem falará conosco. Eu serei somente um instrumento para ser usado conforme o Senhor quer. Então, Pai querido, fala conosco. Bom é ouvir a tua voz. Aleluia. É o que nós pedimos, Senhor, porque o Senhor sabe e conhece a necessidade de cada um. Então, Espírito Santo de Deus, aleluia, seja o principal, e o nosso Salvador Jesus Cristo, aleluia, seja aquele que vai falar agora com teu povo, com a tua igreja, com todos nós. Queremos ouvi-lo, Senhor. É no nome de Jesus que nós clamamos, que nós suplicamos, que nós pedimos. Aleluia. Glória a Deus. Vamos, meus irmãos, ouvir um louvor maravilhoso, que enche a nossa alma, que enche o nosso espírito. Aleluia. A música, o louvor é muito maravilhoso. Escuta. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei. Glória a Deus. Pois meu fôlego é a tua vida. Bendito seja o Senhor. E nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz. Aleluia. É mais doce do que o e me leva a Aleluia. Glória a Deus. já vi fogo e terremoto, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, Oh, aleluia. mas tua voz me acalmou. Que maravilha! Tu das ordem às estrelas Aleluia. e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo altíssimo. Não há demônio, nem
Aleluia. Ramandara kamandara bashurara mandalaba. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amados irmãos, não há portas, não há ferrolhos, é que fiquem fechados diante da voz do Senhor nosso Deus. É o hino em que estava tocando agora. Queridos, nós estamos trabalhando o livro de Judas nesta campanha, nesse projeto, nessas atividades em que nós estamos, nessas aulas em que nós estamos passando. Estamos trabalhando esse livro. Eu estou dizendo em todos os dias que tem muitas pessoas, tem muitos irmãos, tem muitos novos convertidos que nem sabem que existe o livro de Judas. Judas é um livro pequeno, um capítulo. Ele é o antepenúltimo livro da Bíblia Sagrada. É um livro poderoso. É um livro maravilhoso. É um livro pouco pregado, pouco ensinado. É um livro a qual as pessoas não têm o hábito de ler, como lê os Salmos, como lê o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Judas é um livro difícil. Por quê? Porque Judas, ele não vem para elogiar, ele não vem para trazer aquilo que vai massagear o seu ego. Judas, ele vem com uma mensagem dura, com uma mensagem pesada, com uma mensagem doutrinada. Ele vem com a mensagem para confrontar o falso profeta, o falso mestre, os falsos ensinos. Judas, ele vem nos alertar. Aleluia! Judas, ele quer que nós acordamos, ele quer que nós despertamos, porque aquela ocasião em que ele escreveu a carta, já estava acontecendo esses falsos profetas, falsos mestres, falsos enganadores, estavam pervertendo a fé dos novos convertidos, estavam extraindo aquilo que os apóstolos ensinou, aquilo que Jesus ensinou. Então esses homens, usado por Satanás, usado pelo diabo, eles entraram de mansinho, entraram devagar, entraram, como a palavra diz, com sapatinho de algodão. E quando acordaram, eles estavam no meio, ensinando essas doutrinas falsas. Então, meus queridos irmãos, Judas, ele fala: eu gostaria de vos escrever tantas coisas, gostaria de falar-vos sobre
salvação comum ou a comum salvação. Eu queria escrever diversos assuntos, mas eu não posso, porque há uma necessidade, há uma urgência, há uma emergência de eu escrever-vos algo que está acontecendo. Parece-me que Judas estava vivendo hoje. Parece que Judas estava, aleluia, como se fosse nos dias atuais agora, porque nós estamos da mesma forma vivendo esses dias em que Judas escreveu. Aí eu pergunto, por que não se prega Judas? Por que não ensina? Porque ele vai de frente, ele vai nos confrontar a viver uma vida santa, uma vida piedosa, uma vida, aleluia, na presença de Deus, a viver uma vida a dizer não ao pecado, ao mundo, ao sistema, aos homens diabólicos, a esse sistema corrupto e sujo, como Judas mesmo retrata de vários assuntos, e ele diz, eu quero lembrar-vos. Então, meus queridos irmãos, fica aqui essa introdução do livro de Judas. Aleluia! Eu estou tomando aquele suco maravilhoso. Hoje é um suco de manga que a minha amada esposa missionária Leila fez para me ajudar nesse momento de fala. E como sempre, eu convido os irmãos para logo após a live, o nosso culto, você também toma um suco gostoso. Glória a Deus. Queridos irmãos, o tema da nossa campanha, o tema do nosso estudo, o tema do nosso trabalho, que estamos fazendo todos os dias, das 20h30 horas, às 20h30 horas em ponto, nós vamos entrar online para interagir com nossos internautas. Eu estou vendo muitas pessoas que estão entrando. Eu estou vendo muitas pessoas que estão participando. Eu não posso falar o nome, não posso falar o que vocês estão escrevendo. Estão mandando a paz do Senhor, estão mandando, olha, estou ouvindo e tal, eu estou no Rio, eu estou em Belo Horizonte, eu estou em tal lugar, e estão mandando, muito obrigado, Deus abençoe, aleluia. Vamos, meus irmãos, nos despertar. Vamos convidar outras pessoas para fazer parte, porque o meu objetivo, o meu desejo, a minha vontade nesta campanha é despertar os nossos irmãos, é ressuscitar aquele que está morto, é trazer aquele que está desanimado, triste, não sabe mais o que fazer, aleluia, pela palavra de Deus, pelo poder da palavra, Deus vai te despertar e te direcionar no nome de Jesus Cristo, aleluia. Glória a Deus. Meus amados irmãos, a nossa campanha, o tema é Judas. Estamos trabalhando essa epístola universal. Estamos trabalhando esse livro maravilhoso. Livro a qual nos chama a atenção. E hoje estamos trabalhando o versículo 8. Vamos ler o versículo 8. Meus queridos irmãos, eu peguei 3 traduções. Por quê? Porque chama a atenção essas traduções. Vamos para a primeira tradução. E contudo também estes, semelhantemente adormecidos, contaminaram a sua carne e rejeitaram a dominação e o vitupério, as dignidades. Olha só, olha a versão da linguagem de hoje. Do mesmo modo, esses homens têm visões que os fazem pecar contra o próprio corpo deles. Desprezam a autoridade de Deus
e insulta os gloriosos seres celestiais. Olha agora a NVI. Da mesma forma, estes sonhadores contaminam seus próprios corpos, rejeitam as autoridades e difamam os seres celestiais. Veja, meus irmãos, a diferença de uma tradução para outra. Você precisa ter conhecimento para ver que o conteúdo é o mesmo, mas dependendo da tua visão, você pode interpretá-la diferente. Mas eu quero ficar, irmãos, hoje com a linguagem de hoje. Olha só, do mesmo modo, esses homens têm visões que os fazem pecar contra o próprio corpo deles. Desprezam a autoridade de Deus e insultam os gloriosos seres celestiais. Meus irmãos, vamos olhar Desconectado. os 3 verbos que estão inseridos dentro do versículo 8 de Judas. Olha só esses 3 Apagando. verbos: contaminar, rejeitar, maldizer. Esses verbos estão no versículo 8. Agora observe bem. O pecado de contaminação está ligado aos atos homossexuais já trabalhado no versículo 7. Eu já trabalhei esse assunto. Eu já compartilhei com os irmãos. Eu já ensinei quando passamos o versículo 7. Mas dentro do versículo 8, o conteúdo ele volta. Ele volta novamente. Agora observa bem. O pecado do verbo rejeitar, da rejeição, é semelhante ao da rebelião dos anjos já estudado. Foi no versículo 6, onde nós trabalhamos sobre os anjos caídos. Os anjos que rebeliaram contra Deus, juntamente com Satanás, que anteriormente chamava Lúcifer. Então eles foram expulsos do céu. Aí eu ensinei no dia em que nós estávamos trabalhando o versículo 6, que os anjos maus, as suas características, os seus caráter, o trabalho que eles fazem, aonde eles circulam, qual é o ambiente deles, nós trabalhamos tudo isso. Aí nós trabalhamos também os anjos mensageiros de Deus, o que eles fazem, porque são muitos, são milhares, são milhões de anjos trabalhando a favor de todos aqueles que servem a Deus. Trabalha ao meu favor, trabalha ao teu favor. E um ponto importante aqui que eu quero destacar é que eu disse que nós não temos adoração a anjos. Nós não temos que prestar culto a anjos. Não, é antibíblico. Não tem base bíblica para isso. O pecado da difamação é equivalente à incredulidade dos israelitas no deserto, também já trabalhada no versículo 5. Eu quero dar uma ressalva aqui, porque nesse versículo 5, o dia que nós trabalhamos, eu disse que
entraram 12 homens no Egito, depois de 400 mil anos, depois de olha o tempo, 400 anos. Saiu quase 3 milhões de pessoas, de 12 homens, das 12 tribos, os filhos de Jacó, que chegaram no Egito, depois de 400 anos, vão sair quase 3 milhões de pessoas, ou mais de 3 milhões, segundo os estudiosos. Aí eu disse também que o maior cemitério da história está no deserto, porque lá foi enterrado nas areias mais de 2 milhões de homens, de pessoas. Por causa do quê? Porque Deus queria tirá-lo do Egito e levá-lo à terra prometida. Mas devido à rebelião, à reclamação, ficar maldizendo, tendo tudo e reclamando de tudo, Deus o matou. E ficaram enterrados no deserto. Espírito da rebelião, espírito da reclamação, espírito de maldizer. Então, meus queridos irmãos, como Judas está nos alertando, ele está dizendo: olhai, olhai, lembrai-vos de Sodoma e Gomorra, lembrai de Israel que pereceu no deserto, olha, fique atento. Então nós estamos trazendo à luz o conhecimento para que os irmãos, a igreja do Senhor, desperte, meus irmãos, desperta. Nós não devemos reclamar, maldizer. Nós não devemos, irmãos, estar chorando, choramingando. Não, nós temos que ser gratos a Deus, devemos ser agradecidos, devemos, meus irmãos, ser felizes em todas as circunstâncias da nossa vida, seja na prova, seja na luta, seja na dificuldade, seja, meu irmão, aleluia, no frio, no calor, oh, aleluia. Tem irmãos que reclamam, ai que calor horroroso, ai eu não aguento mais. O outro reclama porque está com frio, não aguenta mais. O outro reclama porque está chovendo. O outro reclama porque não tem chuva. O outro reclama porque a casa dele precisa pintar, precisa disso, daquilo. O outro reclama porque não tem casa. Meus amados irmãos, vamos ser agradecidos ao nosso Deus, aleluia, na luta, no temporal, na dificuldade, aleluia, vamos agradecer por tudo quanto Deus tem feito em nossa vida. Agradeça pela luta, agradeça pela dificuldade, agradeça, aleluia, pelo aquele dia mau. Agradeça porque você está andando a pé. Diga obrigado, Senhor, porque eu estou andando a pé. Não tenho carro, não tenho uma bicicleta, não tenho uma moto. Sabe por quê? Porque tem muitos que têm e não pode andar. Aleluia. Israel pereceu no deserto porque murmurou, reclamou, maldizente, não era satisfeito com nada, saudade do pecado, saudade do Egito, saudade das comidas do Egito. Reclama não, meu querido. Minha irmã, não reclama não. Dê glória a Deus. Deixa eu te contar uma coisa. Uma determinada ocasião, eu estava passando uma luta muito grande. E quase todos os dias eu falo que eu passo por algumas lutas, né? É verdade, irmãos. Glória a Deus. A vida do crente é assim. E aquela ocasião, muito difícil. E eu cheguei para almoçar e só tinha arroz e feijão.
E eu ouvi quando alguém diz assim, hoje só tem arroz e feijão. Mas está feito, está na mesa, bem temperado, bem cozido. Queridos, eu sempre procurei comer à mesa, com os filhos. Tem muitos irmãos que comem na frente da televisão, comem lá fora com um prato na mão. Meu irmão, muitos irmãos comem sem camisa, de qualquer jeito. Queridos, a alimentação é sagrado. É um momento sagrado. É a mesma coisa de você estar orando. Então, eu quero aqui dar um conselho aos irmãos. Quando você for almoçar, jantar, tomar uma refeição com os filhos, com os amigos, com os irmãos, vá à mesa. Sentem-se todos. E aí vocês oram. E diz obrigado, Senhor, pelo pão. Obrigado por essa mesa farta. Obrigado por tudo quanto o Senhor tem feito. Veja que Deus vai fazer algo por essa atitude minha e tua. E aí, meus queridos irmãos, eu sentei, coloquei os filhos, era pequeno, e agradeci a Deus. E eu disse, Senhor, com lágrimas, irmão, chorando. Eu disse, Senhor, aqui está esse arroz e esse feijão. Hoje não temos carne, não temos legumes, não temos verdura, não temos refrigerante, não temos suco, mas o que tem aqui, eu quero te agradecer no nome de Jesus Cristo. E comecei a comer, eu e os filhos, e nós almoçamos. Meus queridos irmãos, amados do Senhor, nunca comi uma comida tão deliciosa, tão gostosa como aquela comida daquele dia. Parece-me que tinha filé mignon, parece que tinha peixe assado, peixe frito, peixe, aleluia, de todos os sabores. Parece que tinha caviar, aleluia, porque eu convidei Jesus, o dono da vida, aleluia, que lá em Gênesis ele disse para o homem, dominai sobre tudo, aleluia. Eu convidei ele e ele veio almoçar comigo. Amados irmãos, não importa, meu irmão, se seja só arroz, louvado seja o nome do Senhor. Eu sei que os meus irmãos não estão nessa condição, mas eu estou contando esse testemunho para você parar de reclamar, de ficar maldizendo, de ficar triste, porque alguém está prosperando, porque alguém trocou de carro, porque alguém já trocou de casa. Parece que você está ficando para trás e as pessoas estão evoluindo, estão subindo, estão indo para frente, e só você que não vai. Parece que as coisas não dão certo para você. Ei, meu irmão, ei, meu querido irmão, aleluia, meu amigo, minha amiga que está me acompanhando, eu quero dizer para você, Deus, Ele tem dado para você tudo o que você precisa. Agradeça a Ele, porque o momento da bênção vai chegar, e quando ela chegar, você tem crédito, você tem, aleluia, a bênção de Deus na sua vida. Não retarda a bênção do Senhor na tua vida. Cada vez que você fica maldizendo, reclamando, que você fica aí choramingando, você está tardando a bênção de Deus, você está andando para trás. Avança, meu irmão, vá para frente, pisa no acelerador, oh, aleluia! Glorificado seja o nome do Senhor. Olha só, irmãos, o que Judas está trabalhando. Olha só o que Judas está falando. Aleluia.
Nós trabalhamos no versículo 4 os falsos mestres. Homens que Judas chama de ímpios. Homens ímpios. Veja, irmãos. Não é um homem de Deus, não. São homens ímpios. Eu preguei sobre o que é ser ímpio. Não queira você jamais ser um ímpio, mas seja um homem de Deus. Da mesma sorte está falando, meus irmãos, de toda a destruição de Sodoma e Gomorra. Aí nós podemos, meus irmãos, aqui trabalhar o primeiro ponto que eu coloquei. O primeiro ponto que eu coloquei está aqui: adormecidos, visões, sonhadores. Aí eu coloquei, meus irmãos, esta parte aqui, o misticismo. O que é isso? É as pessoas que elas começam a desenvolver coisas da sua mente. Elas começam a crer em coisas sobrenaturais, coisas a qual não existe base, não existe divindade, não existe espiritualidade. Essas pessoas começam agora a ver, a sonhar, a ter visões, a inventar as coisas. Não é assim que nós aprendemos. Olha o que diz Colossenses capítulo 2 e versículo 18. Ninguém vos domine ao seu bel prazer, com pretexto de humildade e culto aos anjos, envolvendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchado no seu carnal, na sua carnal compreensão. Olha o que está em Colossenses. Foi o que eu disse aos irmãos. Irmãos começam a inventar as coisas de anjos. As pessoas começam a dizer: eu vi o anjo, eu estou vendo o anjo fechou a porta, o anjo fez isso, o anjo fez aquilo. Meus irmãos, aonde você tem base para isso? Aonde tem base para cultuar anjos? Nem no Velho Testamento e nem no Novo Testamento. Veja que quando os anjos se apresentavam aos patriarcas e os patriarcas se encurvavam, ajoelhavam, eles diziam não, eles tocavam nele, diziam não, levanta, porque eu sou teu conservo. Eu não sou Deus. Eu vim em uma missão. Eu vim para te servir. Eu vim como mensageiro. Não existe base, meus irmãos, para essas entidades, essas igrejas, esses ministérios, esses profetas, esses enganadores que estão dando culto a anjos, que estão reverenciando a anjos, que estão adorando a anjos. Precisamos ter cuidado, porque eles querem tirar o foco de Jesus Cristo, eles querem tirar o foco da cruz, eles querem tirar o foco, aleluia, da salvação, aleluia. Eles querem tirar o foco de que nós fomos lavados, remidos no sangue de Jesus Cristo, aleluia. Somos nova criatura, pessoas ao seu bel prazer. Olha o que está falando, meus irmãos. São pessoas, meus irmãos, totalmente que estão para enganar. Interessante, irmãos, que eles vêm com um jeitinho. Eles chegam com a vozinha mansa, eles chegam brandos, eles chegam com aparência, irmãos, com aparência de santidade, com aparência de humildade, com aparência de homem de Deus. É o que está escrito que eu li ontem,
Satanás, ele se transforma em anjo de luz para enganar. Ele quer enganar. E vai enganar quem? O bêbado? Ele vai enganar o drogado? Ele vai enganar aquele que já está na sarjeta? Aquele que está nos vícios? Que está lá bailando, dançando, pintando e bordando? Não. Ele quer enganar os santos, os homens de Deus, a mim e a você. Colossenses capítulo 2, versículo 8. E tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofia e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo a Cristo. Veja, hoje, meus irmãos, a maioria dos pregadores, eles são todos homens preparadíssimos, teólogos, filósofos, advogados, são pessoas bem estudadas, com 2, 3 formaturas, doutor em divindade, doutor em tantas coisas, e aí ele vai subindo em tantas coisas. Meus irmãos, essas coisas todas são boas e maravilhosas, mas se não tiver o poder de Deus, a graça de Deus, a glória de Deus, e se não tiver o domínio do Espírito Santo, para nada adianta, se torna como esses homens que Paulo está falando aos Colossenses, homens sábios, homens entendidos, mas porém usado pelo diabo, por Satanás. Aí você me pergunta, e aonde eles estão? Estão nas igrejas. Estão nos ministérios, estão nas comunidades, estão nas congregações, estão por todos os lados. E as pessoas tirando o chapéu para eles. Por quê, meus irmãos? Porque não examina a Santa Escritura, porque não lê a palavra, porque não ora, porque não conversa com homens de Deus. Meus queridos irmãos, olha só o que eu estou lembrando aqui agora. A nossa época de jovem, mocidade, diácono, presbítero, meus irmãos, nós reuníamos em torno do pastor e ficávamos horas conversando, perguntando, e o homem de Deus ia ensinando, o homem de Deus ia falando. Uma ocasião, irmãos, nós estávamos numa convenção no Rio de Janeiro e nós fomos a uma praça, e aí nós chegando lá, nós encontramos o pastor de Recife, o pastor presidente de Recife, já falecido, pastor José Leôncio. E aí nós indagamos ele. Juntou mais ou menos, irmãos, uns 30 pastores. E aí nós começamos a perguntar para ele. Ele disse, eu tenho 65 anos de pastor presidente, numa igreja só. Oh, aleluia. E aí, irmãos, nós ficamos ali, nós não percebemos, ficamos 2 horas conversando, aprendendo daquele santo homem de Deus, aprendendo a Santa Escritura, aprendendo as coisas maravilhosas que aquele homem estava contribuindo conosco. Meus irmãos, é isso que nós estamos precisando hoje, é de relembrar, é de trazer ao nosso conhecimento, aleluia, as coisas boas, maravilhosas do Senhor. Quando nós reunimos é para quê? Para que nós reunimos? Você sabe e o Espírito Santo está falando contigo. O segundo ponto que eu coloquei, nós não podemos ser guiados por profecias, sonhos, visões, mas sim pela palavra de Deus. Aí vem a pergunta, então não acreditamos em profecia, em sonho e em visão? Não é isso que eu quero dizer. O que eu estou dizendo, irmãos, é que nós não podemos ser guiados. Porque existe igreja, existe pastores, existe irmãos, irmãs, famílias, existe ministérios que eles são guiados por profecias. O profeta falou, está falado, acabou. O profeta disse,
Está falado, acabou. Meus irmãos, meus queridos, nós temos que ser guiados pela palavra de Deus, pelo Espírito de Deus. Nós temos que ser guiados pela santidade de Deus. Não é por profecias, sonhos, visões. Quantos lugares eu fui pregar, estou pregando, levanta um profeta e aí todo mundo fica estagnado, parado, olhando para o profeta. Eu tenho que parar, porque aquela igreja, o ensinamento que quando levanta o profeta é maior do que a palavra. Está errado. A hora da pregação da palavra, a palavra é a maior profecia. A palavra é o verbo e o verbo é Deus. O verbo é o Senhor dos exércitos. Oh, aleluia! Glória a Deus! Eu acredito em profecia piamente. Acredito em visão, acredito em sonho, mas não é isso que vai dominar a minha vida. A palavra de Deus diz que quando nós recebemos uma profecia, julgue a profecia, veja se a profecia tem base bíblica, veja se a profecia ela provém dos atributos de Deus. É isso que nós precisamos, é isso que eu estou ensinando, é isso que eu estou falando. Não é você pegar, ouvir uma profecia e já sair aí destemperado, já sair aí afoito, sair esbaforido. Não, meu irmão, para com isso. Aleluia! Glória a Deus! E eu gosto de profecia. Eu amo profecia. Mas vai me guiar? Não. Quem me guia chama-se Espírito Santo de Deus, que mora em mim, que mora na minha vida, que dirige a minha vida, que está no controle da minha vida. Romanos capítulo 8, versículo 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito, pelo verbo, pela palavra de Deus, esses são filhos de Deus. É isso que nós precisamos. Nada mais do que isso. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Dentro do texto, do contexto que nós estamos estudando, do versículo 8 de Judas, Judas fala sobre autoridade. Só que ali, irmãos, está se referindo que aquelas pessoas, aqueles falsos profetas, aqueles falsos mestres, eles não obedecem à autoridade divina. Eles não obedecem à autoridade de Deus. Eles não obedecem, irmãos. Eles são homens cruéis. Eles são homens, meus irmãos, a qual não tem compromisso com as coisas de Deus. Então Judas está falando, mas só que eu quero pegar aqui um gancho, meus irmãos, e quero falar um pouquinho sobre a autoridade. Eu não posso deixar passar, aleluia. E eu coloquei aqui a autoridade. A maior autoridade que nós temos que prezar, que nós temos que reverenciar, que nós temos que obedecer, que nós temos que descer a ele é Deus. Deus em primeiro lugar. Quem obedecer à autoridade de Deus, obedece o resto para baixo. Não vai ter dificuldade nenhuma. Agora, se a pessoa não obedece a Deus, como obedecerá